Fala, moçada! Vamos chegando aí, a live hoje é com Clarê. E o tema é a importância do novo marco do saneamento para BH. Bora, bora, bora! Tamo online já. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Fala, seu Clarê. Águas que caem das pedras no véu das cascadas. Fala, Zé Augusto. Vamos chegando aí, turma. Enquanto o Clarê entra aí pro bate-papo de hoje. Fala, Clarê. Tudo bom? Laguna, já estou aparecendo aí, já estou online. Tá online. Eu tô aparecendo aí pra você também? Tá, beleza. Tá. Sinal Tá me ótimo escutando aqui. bem? Estou te escutando. E você, me escuta? Eu te escuto bem. Tá escutando a música aí da live de hoje, a nossa trilha sonora? É uma letra bonita, cara. Essa aí é antiga, Terra, inclusive. planeta, água. Terra, planeta, água, é verdade. Inclusive a Aí, Terra é o nome errado, né? Devia chamar água. isso. O planeta tinha que chamar água, com certeza. E É, aí eu pensei assim, pra gente, eu sempre começo as minhas lives aqui, Clarito, com uma música pra quebrar o clima e é a trilha sonora da live do Laguna. E aí hoje eu ah, falei, não, deixa eu colocar Terra, planeta, água, é e isso que tem aí. tudo a ver. Na realidade tinha que ser água, né, e não terra. É E isso aí aí. a turma já está chegando. Ô, Clarinha, primeiro te agradecer pelo tempo, pela sua dedicação aí estar conosco essa noite. É bom, é importante, acho que para a construção da cidade, o tema, o pessoal está chegando já aí, um bocado de Isso amigo aí. nosso já está entrando Pessoal entrou para aí, ó. escutar o que nós vamos. Matheus entrou, nosso subsecretário de Tecnologia, Rodrigo Mascarenhas, entrou também. O pessoal está entrando. Justamente, a turma está entrando aí. Inclusive, eu falo sempre, pessoal, ó, clica no aviãozinho aí, convida mais gente para participar essa noite aí com esse tema importante, que nós vamos debater um pouquinho sobre o saneamento, né? E conhecer melhor quem é o Clarê, as ideias dele, o que ele pensa aí para a cidade. O objetivo nosso aqui das lives, o Clarê, é trazer gente que constrói não só a nossa cidade, mas que constrói o país, que constrói a nossa política, que tem esse envolvimento que a gente precisa nessa construção do nosso todo social. Né? E eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação sua aí, quem é o Clarê, né? O que você já passou aí, as dificuldades que você já enfrentou trabalhando na parte pública, enfim. Quem é o Clarê? Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Antônio Claré, sou advogado por formação, especialista em gestão empresarial pela Dom Cabral, direito tributário pela PUC. Obrigado, Matheus, escreveu ali, Claré é o cara. Bem, sou filiado ao Novo desde setembro de 2015, né, desde o seu registro. Desde o ano de 2012 ou 13, eu já trago muito assunto relativo à política nas redes sociais, né, especificamente no Instagram desde 2013. Né, eu tenho postagens aí já falando de política desde aquela época. Não sou da área pública, sou da área privada, né, só que comecei a envolver-me mais com o público em 2018, quando fui procurador-geral do Legislativo de Ribeirão das Neves, que é aqui ao lado, né? Fui procurador-geral lá da Câmara, e ali comecei a me envolver um pouco mais com o entendimento do que é política, mas obviamente já era filiado ao Novo e já era como qualquer outro filiado ao Novo, né? Porque o filiado do Novo, ele é um cara envolvido, né, Christopher? A Sim. gente não... todo mundo ali está ali porque acredita. Então eu já era muito envolvido, mas comecei a conhecer mais de perto mesmo nessa época. No governo Zema, fui convidado a atuar como subsecretário de Meio Ambiente, onde fiquei por 3 meses, e desde abril fiquei como diretor da ARSAI. Hoje, desde dezembro, estou como diretor-geral da ARSAI, a Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais. Então, acima de tudo, sou um liberal clássico, né?
e a gente tem tentado emplacar um pouco do liberalismo na vida pública, né? Especialmente no governo estadual. Essa que eu entendo que é a minha missão lá, tentar ajudar o liberalismo, né, no que diz respeito à gestão pública. Então, muito legal essa apresentação sua aí, é bom entender um pouco. E quando você fala do Novo é interessante, né? Eu comecei a minha história no Novo em 2012. Eu vi o pessoal na rede social começando a se movimentar. Eu falei, nossa, a turma aí me representa. E aí eu comecei a segui-los. Um belo dia um amigo meu me ligou, o Novo já estava virando partido, né? Eu filiei em abril de 2016. Inclusive eu filiei para ajudar o Bernardo Ramos na campanha, porque eu já estava acompanhando ali quem ia sair, e eu comecei a ter uma relação com ele. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, eu falei, vou ajudar esse cara que nem conhecia, falei, vou ajudar, lotei meu carro e tal. Aí um amigo meu me ligou e falou assim, ô Laguna, tem um partido que é a sua cara. Aí eu, que partido que é? Ele é o Novo. Eu falei, não, já estou filiado lá. Ele, não, eu também filiei, sabe? Meu chama Fabrício. E é o que você falou, e eu discuto muito isso. Até ontem a gente estava numa discussão com alguns fiscais do Estado, e eles estavam me perguntando sobre o Novo. E eu falo, gente, o Novo é pequeno, o Novo é a gente que está construindo ele ali, é cada um com sua atitude, construindo, trazendo uma melhoria, uma boa prática, ajudando os outros. E nesse momento, né, eu como pré-candidato a vereador, você tem acompanhado aí vários pré-candidatos, você deve ver como se a gente está se ajudando. Porque como a gente não usa dinheiro público, não existe ali é uma equipe. Ali não é cada um por si. Se andar cada um por si, nós não vamos muito longe. A gente precisa trabalhar em equipe e tentar trazer para a cidade o melhor, né? Tentar estudar, se relacionar com as pessoas que entendem e trazer as boas práticas, né? Eu sou formado em sistema de informação, então minha área é toda tecnológica. Eu nunca... toda em cima do empreendedorismo e do privado. Eu nunca saí para essa parte pública, é a primeira vez, e muito ao Matheus Simões. Porque, apesar que eu sempre gostei de política, eu comecei a acompanhar o Matheus na Câmara. Eu nunca tinha feito isso. Para você ver como é que a gente tem que envolver. Né? Eu nunca tinha ido na Câmara dos Vereadores, eu nunca tinha ido na Assembleia. Para mim, era a política de um lado e o meu trabalho aqui empresarial do outro. Até que isso começou a incomodar muito forte essa relação. Né? Então, aí eu falei, poxa, se eu não trabalhar com uma atitude ali em cima... a gente não vai conseguir. Quem que vai virar a minha empresa? Que eu vou ter que morar fora do Brasil? Eu não quero morar fora do Brasil. O que vai acontecer com isso aqui? E eu sempre tive conceitos liberais, né? Então, eu me identifiquei demais com o Novo por causa disso. E é bem legal, bom saber da sua história. Eu conhecia um pouco, não o todo, mas eu achei que o pessoal que está chegando, inclusive o Geraldo Nogueira, do Desperta Já, líder, está entrando aí agora. Isso. É bom Geraldo a gente ter a presença. Mandar um abraço aqui para o Matheus. Matheus, grande amigo aqui do Jaraguá. Para Veri, para o Saulinho, que entraram aí também. O Saulo também, Caires. E assim, sabe, Christopher, eu acho que eu falando um pouco sobre essa questão de ideologia, né? Eu acho que o Novo tem o seu diferencial, especialmente no que diz respeito a não utilizar dinheiro público, né? A valorizar competência das pessoas, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar na questão do liberalismo. Né? O liberalismo, sugiro que as pessoas se envolvam mais, busquem artigos, busquem compreender por que é o liberalismo que vai salvar o nosso país. Infelizmente, se a gente ficar... Por que eu estou falando isso? Né? Agora eu vou falar. Eu vejo muitas... Eu não vou citar, tá? Mas eu vejo muitas boas iniciativas políticas, de formação política, mas que são ou de centro ou de esquerda. A minha má notícia é a seguinte, vai continuar na mesma. Então, assim, essas iniciativas são legais, eu não vou ficar falando não, mas as pessoas sabem, essas iniciativas são legais para você conhecer, eventualmente aprender, porque elas trazem conhecimento, né, de o que é parlamentarismo, o que é não sei o quê, como é que funciona, especialmente para quem não fez direito, é muito importante. Agora, elas não vão te dar o caminho da saída da melhoria para o nosso país, que é o liberalismo, que foi o que salvou vários países, várias terras. Então, nesse ponto, eu acho importante. A gente está numa fase, sim, que tem que valorizar, eu pelo menos valorizo mais, transparência, né? Tem que valorizar conhecimento, e conhecimento não é ser técnico, não é você ser médico para ser secretário de saúde, ministro da saúde.
é você ter conhecimento para não ser aquele populista que fica gritando e tal. Você ter conhecimento, pelo menos de gestão. Você ter esse conhecimento do que você Claro. está fazendo ali. Mas, acima de tudo, você ter a sua ideologia, mas uma ideologia positiva. Algo que realmente vai resolver ali o seu país, sua cidade, seu estado. Né? Não adianta você ficar falando só sou isento, sou técnico. Não, o que é técnico? Né? É conhecer. O que é isento? Isento é de não entrar em jogatina, em coisa politicagem, né? Em Mas, politicagem, coisa errada. mas você tem que saber o que você quer. Você acredita no quê? Você acredita no Estado forte, no Leviatã? Você acredita naquele Estado que vai crescendo loucamente, aumentando a sua arrecadação de impostos? Ou você acredita não, que o Estado ele tem que ser limitado, seu poder tem que ser limitado? Óbvio, eu não acredito no fim do Estado, isso não existe. Né? A gente precisa do Estado, sim, para controlar, mesmo porque não somos anjos nem inocentes. Né? A gente precisa de um Estado. Mas você tem que controlar o Estado, limitar o Estado para que você possa se desenvolver não só economicamente, mas como pessoa. Justamente, eu penso assim também. Inclusive, ontem eu estava estudando um pouco da história do Rui Barbosa. Eu não sabia Perfeito. que ele era um liberal, né? Grande Ele, liberal. apesar que ele teve uma parte ali que ele trabalhou muito com a parte militar e tal, mas a filosofia dele de vida, né? A filosofia dele, a ideologia dele muito se assimilou ao liberalismo. Ele é considerado um liberal. E Ele aí é eu estava assim. estudando a vida dele. E eu não sabia disso. E realmente, o pessoal, quando me pergunta, o pessoal fala assim: ah, mas você é contra o Estado? Não, pera lá, eu não sou contra o Estado, eu sou a favor do Estado eficiente. O Estado, para mim, a força que ele tem é de eficiência, então que ele funcione igual um condomínio. Não atrapalhe a vida de ninguém, seja bem enxuto, bem pequeno, de tal forma que as coisas possam fluir. E aí, para a gente entrar no tema da live dessa noite, Clary, a primeira pergunta que fica, porque o marco do saneamento ele é interessante, porque ele pega uma coisa bem estatal, pode-se dizer assim, e se torna um mercado liberal. E quando ele traz isso para o mercado, ele também começa a criar demanda para empreendedores. Então, por exemplo, quando eu comecei a live aqui, eu disse, pô, eu sou do setor de tecnologia, mas eu nunca quis mexer com saneamento, porque toda vez que eu vou lá, eu bato no Estado e ele não me recebe. E se ele vai me receber, às vezes ele chega e vai me pedir alguma coisa em troca que eu não vou dar. Ou então eu não vou ter o porte para aguentar o que eles querem que eu forneça do outro lado. E quando a gente traz isso para o privado, aproxima o privado, a gente começa a criar demanda, imaginação e coisas que vão fluindo. E a primeira pergunta aqui que está da noite, que eu te pergunto, que eu faço, é o que o consumidor ganha com esse novo marco de saneamento e principalmente entre qualidade, preço e prazo? E por que eu entro depois, eu vou entrar um pouquinho nesses prazos, dessas entregas. Mas o que você diria para nós? O que o consumidor de fato ganha? O que eu, Laguna, ganho com esse novo marco de saneamento? Essa é uma pergunta interessante, Laguna, que eu até tento falar o máximo para as pessoas. O novo marco, ele não veio, né, ele não veio à tona, ele não foi criado, ele não foi aprovado, visando melhorar qualidade no serviço. Não foi isso. Foi um pouco mais profundo. Foi para chegar o serviço. Porque você tem água e esgoto tratado, eu também. Mas 50% dos brasileiros não têm saneamento básico. Então, assim, a intenção do marco é que pelo menos chegue nas pessoas. Né? A gente não está nem falando ainda de qualidade de serviço, a gente está falando de chegar. Porque aqui, para nós, está muito fácil. Você vai ali no seu filtro, lá tem água tratada, toma banho com água potável, você aperta a descarga, o negócio vai embora e trata e volta por aí. Mas 110 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. É bizarro você pensar nisso. Né? Então, o Bizarro. que o novo marco Triste. o que o novo marco traz no primeiro momento, qual que é o objetivo dele? É melhorar a qualidade de serviço? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é chegar o serviço para 100 milhões de brasileiros. Então, assim, num primeiro momento, é isso. Agora, quando você fala assim, e preço? Pode cair? Pode, mas não é esse o objetivo. A tarifa, ela não é inventada pela empresa. Ela é inventada, ela é estudada e desenvolvida por uma agência reguladora, né? No caso da Copasa, que é a Arsai. Essa tarifa, ela basicamente, grosso modo, ela tem o custo da operação e de investimento. Se você alcança a universalização, ou seja, você leva o saneamento básico para todo mundo, obviamente a estrutura, o investimento vai diminuir, porque você já investiu, já tem estrutura. E a tarifa com certeza cai.
Entendi. Inclusive, no novo marco, fala que os contratos, né, sobre a expansão do serviço, que eu acho assim muito importante. E eu vendo alguns debates, eu imaginei o seguinte, porque teve um debatedor que disse, ele com viés de não aceitar o novo marco, ele alega que pode ser que a iniciativa privada não interesse nos municípios pequenos. E aí deixe de mão os municípios pequenos e ela interessaria só nos grandes e a gente continuaria não levando, né, tanto a água potável quanto a captação do esgoto ali e tal, e etc. Você acha que liberando de vez isso pode acontecer? Pode o setor privado não querer trabalhar um município pequeno? Como é que você vê esses contratos aí sendo regidos por municípios, principalmente que não fazem hoje licitação que terão que fazer, né? Respondendo, as pessoas que alegam isso, elas estão, na verdade, reforçando a importância do novo marco. Com o marco atual, né, que é o atual não, que agora já foi inclusive sancionado o novo marco, mas com o marco anterior, isso acontecia sim. A cidade ela tinha três opções. Ou ela tinha um setor próprio de água e tratava sua água, ou ela fazia uma licitação, ou terceira via, ela fechava aqui em Minas Gerais, com a Copasa, em outros locais, com outras estatais. Mandar um abraço aqui para Melissa, ó. Melissa está aí. Então, o que acontece, Laguna? Se você tem uma cidade que não é interessante, o que não é interessante? Falta muita estrutura, tem que investir muito, a tarifa vai lá em cima, o povo para de pagar. Né? E vamos dizer que essa é a cidade que não é interessante. Você tem essa cidade, a iniciativa privada não vai querer. Isso aconteceu em Tocantins. Tocantins privatizou, ou seja, abriu a concorrência em várias cidades. As boas estão com a iniciativa privada, as ruins foram abandonadas. Né? O marco anterior permitia isso. O que tem no novo marco de novo? O novo marco, ele não traz a possibilidade, não é que ele não traz a possibilidade, ele quase que te obriga a fazer parte de um bloco regional. Então não vai ter uma cidadezinha pequenininha licitando. Essa cidadezinha pequenininha, de 1.000 habitantes, 2.000, ela vai estar num bloco que deve ter lá 1 milhão de pessoas. Então, o contrato é com o bloco. Não tem como abandonar a cidade pequenininha, porque se abandonar, sai junto a grande. Ou seja, quem pegar o filé vai ter que pegar o osso também. Claro, bem legal essa explicação. O Geraldo até falou, o setor privado se interessa pelas pequenas cidades. Interessa, o Geraldo tem razão, tanto é que a gente tem, vou dar um exemplo aqui, Santo Antônio do Amparo, uma cidade pequena é privado, né? Ou Pará de Minas. Mas em Tocantins, de fato, a iniciativa privada abandonou as cidades pequenas porque não estava valendo a pena, não tinha ganho de escala. Mas isso não existe no novo marco, porque são blocos regionais e aí vai ter o ganho de escala. Inclusive, quando você disse sobre o ganho de escala e sobre o serviço prestado, na semana passada teve uma situação interessante de uma senhora, ela tinha, sei lá, uns 40 dias que ela estava pedindo para religar a casa na água dela, na Grande BH, hein? E não conseguia. Tinha um problema lá que ela não conseguia. Aí, enfim, a gente trabalhando, a gente conhece muita gente, conheço gente da Copasa, então eu falei, pera lá, deixa eu ligar lá na Copasa e vou ligar para você, para um colega meu que vai resolver isso para você. Aí resolveu, cara, da noite pro dia. Aí ela me ligou agradecendo, aí ela me questionou, que ela é do novo. Ela me questionou assim, isso não pode acontecer. Eu falei, eu concordo com você. Concordo que o serviço ele tem que funcionar para todo mundo igual, sem depender de eu ter que ligar lá para a coisa acontecer. As coisas têm que fluir. Né? Na realidade, existia um chamado lá que ninguém atendia ela por algum motivo e que passou a atender. O novo marco de saneamento, isso também vai melhorar muito, né? Porque eu acredito que o privado entrando e gerando essa competição, até as empresas públicas tendem a se tornar competitivas, senão elas serão privatizadas ou vendidas, né? Como é que você vê essa historinha aí? Eu até acho que é até melhor. Hoje, a agência reguladora não é obrigatória. Né? A Copasa tem uma agência reguladora, por exemplo, que a sua colega poderia ter usado. Né? Como você tem um problema no telefone, usa a Anatel, ou com o avião, usa a ANAC, as pessoas têm que começar a usar mais a Arsai. Né? Então, a Arsai, a gente tem lá a ouvidoria, o pessoal que está assistindo pode jogar no Google aí, ouvidoria, espaço Arsai. Você pode abrir um processo você mesmo, você não precisa ser amigo de ninguém da Copasa, nem de ninguém da Arsai, porque a gente é obrigado a responder num determinado prazo. Então, e eu tento ao máximo trazer transparência nesse tipo de informação e serviço,
para que qualquer pessoa tenha acesso sem precisar ser amigo de ninguém. Por exemplo, quero saber o contrato da minha cidade. A minha cidade tem contrato com o Copasa até que dia? A qualidade lá é boa? Tem como? Joga aí no Google Panoramas Espaço Arsais. Você vai ter acesso a tudo da sua cidade. Ou se não, ProSan Espaço Arsais. Você vai saber a porcentagem de esgoto, de água tratada. Então, assim, qualquer pessoa tem acesso pelo site. E então, por que eu estou falando isso? A Copasa tem agência reguladora, mas não é obrigatório ter agência reguladora. O novo marco obriga a ter agência reguladora. Então, todo mundo vai ter que ter agência reguladora e isso será maravilhoso. Só para pontuar, em Minas Gerais são 644 cidades da Copasa, né? Então quase 80% estão regulados. Quero fazer um comentário aqui. Primeiro, mandar um abraço para o Rafael, para Jacira Bolsonaro, Antônio Clarão, um grande brasileiro, mineiro, patriota. Obrigado. E quero fazer um comentário do Dr. André Melgaço. É interessante o que ele fala. Ele fala assim: minha cidade não cobra água. Qual a melhor opção para cobrar e tratar melhor água? Cobra sim, doutor André Melgaço. Não existe almoço grátis. Ela cobra do seu imposto. Ela cobra do valor que você paga de ISS aí para a cidade ou de qualquer outra coisa. Ou ela paga do produto do ICMS que é transferido ou do federal que é transferido. Tenha certeza, esse valor está sendo tirado do Caixa Único da Prefeitura, que poderia estar sendo investido em educação, poderia estar sendo investido em saúde, poderia estar fazendo um asfalto, uma obra, e está indo aí para tampar esse buraco da água. Então está pagando sim, isso é uma pena, né? Hoje em dia, com o novo marco, isso vai acabar, viu? Isso aí vai acabar, com certeza. Ela paga com a FPM. Pois é um recurso que poderia estar sendo usado em qualquer outra coisa, né? Inclusive para transformar a cidade em uma cidade modelo para qualquer outra coisa. Aí ele perguntou, ninguém quer pegar o tratamento. Lógico, ninguém quer pegar o tratamento. Uma empresa que pega o tratamento quer pegar a água, porque ela pode cobrar junto, né? E se a pessoa não pagar o tratamento, ela corta a água. Claro, ninguém vai pegar só o tratamento. Para de pagar, o que ela vai fazer? Cortar o tratamento? Justamente. Então, assim, a gente tem que começar a pescar essas questões. Água, esgoto, é uma questão que tem que ser concedida. O novo marco já traz essa tendência, né? Porque tanto é que é concorrência. Quando você faz concorrência, significa que vai ter uma tarifa, né? Então, é a tarifa de serviço. Eu acho muito mais justo, porque eu acho justo eu gastar aqui 1.000 litros de água e pagar pelos 1.000, e o Laguna gastar 10.000 e pagar pelos 10.000. Isso é justo. Injusto é eu pagando a mesma quantidade de imposto que ele gastando muito mais que eu, né? Então, acho que é bastante justo. Isso melhora muito, né? A gente caminhando nessa linha sobre o desperdício de água, né? Eu vi que no Brasil 36% é desperdiçado relacionado a vazamento da rede, o gato, né? Infelizmente, inclusive, tem uma história interessante que eu quero te contar de um gato que aconteceu que eu fiquei com dó dele. Mas ela faz parte disso. E aí eu achei alto, né, o índice que é desperdiçado, e depois, lendo em outras reportagens, eu vi que esse índice que se desperdiça, ele é o mesmo índice que é investido hoje em estrutura, praticamente igual em termos de valores. Não sei aqui se eu estou errado, você pode me colocar melhor isso. Mas você acha que nessa competição isso tende a melhorar? Porque como nós vamos entrar numa linha muito competitiva, a ideia é o custo, a empresa tentar abaixar ele, para ter um maior ganho. Você acha que isso vai melhorar, ô Clarinho? Bom, primeiro falar com o João aqui. Cheguei e só vou quando acabar, que eu tenho que estudar essas coisas aí. Beleza, fique até o final conosco aqui, João. O doutor André, só para matar a questão, ele pergunta: você acha melhor a prefeitura fazer a tarifa? Eu acho melhor a prefeitura conceder. Isso não é serviço para público fazer, não. Isso não é serviço para poder público fazer, não. Isso é serviço para empresa fazer, né? Então, eu sempre acho que o melhor é uma empresa fazer. E se não for empresa, você fala, eu sou feliz com o serviço da prefeitura, a prefeitura já universalizou tudo, tem água, esgoto para todo mundo. Então, eu acho que tem que ter uma agência reguladora, você pode nem que crie uma aí, para controlar e definir a tarifa. Com certeza tem que ter tarifa, com certeza absoluta. O José Nunes mandou aqui, Laguna parece cantor Leonardo. Eu já falei isso com ele também, viu, José Já Nunes? falou, você falou uma vez, ele falou, o pessoal fica falando, eu só não tenho a voz dele, né? Enfim. Mas não canto igual a ele. Mas respondendo aí, ô Laguna, realmente, hoje a gente tem uma perda hídrica de 40%. O que significa isso? De cada 100 litros que saem da estação de tratamento de água, para chegar à sua torneira,
você perde 40, só chega a 60. É muita coisa mesmo. Aí quando você fala, será que isso vai melhorar? Não vai, não é isso que vai melhorar com a concorrência. Isso vai melhorar por outro item do novo marco, que é a obrigatoriedade de agência reguladora. O que acontece? Veja bem, você tem a tarifa. O que é a tarifa? Ela é o custo da operação mais investimento. Então, quando você tiver a licitação, não vai ser quem paga menos tarifa. A tarifa ela não vai ser definida na hora da concorrência. Ela é definida pela agência reguladora, independente de quem ganhar. Normalmente, como é que funciona uma concorrência? A prefeitura vem e fala assim, eu quero saber quem vai me dar mais para operar esse serviço. Entendeu? Então, eu vou dar 8, eu vou dar 20 e tal. Não, então ganhou você. Você vai dar mais para a prefeitura. Você vai dar aqui uma luvas de 20 milhões, como se você comprasse uma outorga. E agora você pode operar. Agora, quem vai definir a tarifa é a agência reguladora. Igual a gente define da Copasa. Aí você fala, não, mas o lucro é pior, melhor. O lucro é baseado tem alguns itens, mas enfim, basicamente o retorno sobre o capital investido. Né? Então, o que a gente pode fazer enquanto agência? É o que a gente está fazendo com a Copasa. A gente pode colocar, todo ano tem reajuste, a gente pode colocar que dentro do reajuste, além de inflação, além de várias outras coisas, a gente pode colocar uma meta. Por exemplo, esse ano nós colocamos para a Copasa. Copasa tem que diminuir, não lembro o valor, de 40% para 39% a perda. Esse ano tem que melhorar. Se não melhorar, nós vamos reduzir sua tarifa. Ela não melhorou. Nós diminuímos 0,5% a tarifa. Né? Quer dizer, na verdade, o reajuste vai ser de 3, mas poderia ser 3,5. Ela perdeu meio. Para o ano que vem vai ser 38. Então, assim, ela tem que correr atrás, senão vai começar a afetar a tarifa dela de um jeito que não vai valer a pena, vai reduzir muito o lucro. Então, o que pode ser feito para fins de melhorias são as agências colocarem metas, né? Eu acho que é mais nesse sentido aí. Sim, e baseando nesse sentido, a história que eu ia te contar é o seguinte, teve uns anos atrás, uma comunidade aqui que tinha um gato d'água que abastecia lá. Aí quando veio aquela crise hídrica, acho que foi uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, se eu não me engano, teve uma reportagem lá que o pessoal foi cortar aquele cano, que abastecia ali, sei lá, 50, 100 casas, e os moradores foram para lá e não deixaram cortar o cano. Só que tudo ali é invasão, a gente sabe. Mas naquele momento eu achava que não deveria cortar a água. Por quê? Por que o Estado ou a Prefeitura, então, autorizou, ou ela autoriza em alguns imóveis ilegais, a habilitação da água? O que não deveria acontecer. Porque evitaria isso. E por quantos anos aquilo ali ficou? De acordo com os moradores, tinha 10 anos que o gato estava lá. E ninguém incomodava. Então eu acho que a gente tem que passar a incomodar, principalmente o pessoal que está ilegal, né? Eu acho que tem que dar uma tratativa para isso, porque não cabe. Por que o cara fica ilegal? Né? Porque ele tem água e ele acaba tendo luz lá, que a CEMIG vai lá e instala também. E isso acaba começando a gerar as comunidades, e depois para você desfazer elas, que são as favelas, literalmente, é muito difícil. Muito difícil você urbanizar e trabalhar, assim, entre outros quesitos. E aí eu queria deixar esse caso aqui, porque quando o fato aconteceu, eu falei, poxa, aí eu falei, realmente não devia cortar a água. Falei, eu já não cortaria, não pela história, mas por tudo que se passou dos anos e o desdeixo com a prefeitura, com aqueles moradores lá. Né? 10 anos de desdeixo. Então, eu achei terrível aquela história, aquela situação. E, Claro, tá entrando, o meu pai tá aí, minha mãe, minha irmã, meu irmão, a turma tá toda aí para te ver, você é a estrela da noite. Vem todo mundo em peso para ver o Clareio. Agradeço. E assim, é bom deixar para o pessoal também aí, Laguna, o seguinte, esse caso de gato, né, a gente às vezes fala, o gato, por que tem o gato? Cada consumidor de gato, quando está consumindo, está aumentando a nossa conta. Então, assim, quem paga pelo gato somos nós, é quem paga a conta em dia. É uma situação muito complexa essa. Eu acho que tem que se buscar regularização fundiária, lógico, nossas comunidades e tudo, mas gato não dá. O gato é um nome bonito para o que eu chamo de roubo, aliás, furto. Então, é um furto, não concordo com furto em hipótese alguma. Agora, realmente, o negócio está lá há 10 anos, sugestão seria realmente buscar uma regularização fundiária, tentar negociar, então, a quantidade de água que vai para lá, porque a gente é que está pagando essa água. Sim, justamente. E não dá. De fato, não dá para o que é legalizado, o que está certo num estado que já está inchado,
a gente ainda tem que pagar mais, né? Isso aí, infelizmente, não, eu também não concordo. Ô, Claré, e agora a gente entrando muito agora na região de Belo Horizonte. Belo Horizonte, assim, isso é um ponto de vista meu, do Laguna, não sei, não sou especialista para dizer, mas é o que eu vejo. Eu vejo que Belo Horizonte é abençoada pela quantidade de recursos hídricos que a cidade tem. A nossa geografia, né, ela tem muita, tem muita nascente ao entorno, tem vários rios que cortam, subterrâneos hoje, que a maioria eles tamparam. E como que você vê, você que está há muitos anos aí no setor, essa gestão sobre uma cidade que tem fartos recursos hídricos e como eu faço uma melhor gestão para ela ser sustentável, eu preservar aquilo. E só para finalizar essa fala minha, aquele córrego que ele sai do Parque Municipal, esqueci, no Acabamundo, ele tinha uma lagoa. E meu pai, quando era novo, ele contou o caso para mim e falou: ô, Cris, meu pai não deixava eu nadar na lagoa. E o povo ia de Belo Horizonte para a lagoa para se divertir no final de semana. E a gente acabou com isso, né? Foi tampando os itens e etc. Enfim, Belo Horizonte perdeu. Ainda tem muito recurso, tem muita nascente no entorno. Mas como fazer essa gestão bem feita para a gente ter sustentabilidade e como aproveitar na Grande BH? Por quê? Porque eu vejo que tem região da Grande BH que não tem a qualidade da nossa água e não tem o tratamento de esgoto que a gente tem. Bom, primeiro cumprimentar aqui o Bruno Alencar, presidente da Coab, né? Nós falamos de habitação, ele já entrou aí, ó, deve ter acionado a luzinha lá, ele veio ver o que estava falando. Mandar um abraço, parabenizar pela gestão que tem feito à frente da Coab, Minas Gerais. Bem, Laguna, o que acontece? Belo Horizonte realmente é praticamente universalizado, né? Universalizado é água e esgoto tratado para todo mundo, praticamente. Mesmo que 100% é utopia. A gente fala em 99% de água e 90% de esgoto tratado. Bem, dito isso, a gente, na verdade, a gente chegou a essa condição porque houve investimento aqui, né? Como tinha muita gente, tinha um ganho de escala, e a empresa investiu bastante e aí acabou conseguindo chegar a níveis de universalização do saneamento básico, né? Essa questão que você fala sobre sustentabilidade, na verdade, Belo Horizonte, ele depende de cidades vizinhas para captação de água, né? Uma vez que a captação em Nova Lima e agora eu esqueci o outro nome, Sabará. Mateus Leme, né? Acho que capta de lá também, né? E ela despeja também, né? O tratamento de esgoto, as ETs, não são aqui dentro também. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender o saneamento, apesar dele ser de competência municipal, a sua gestão, ela envolve, na maioria das vezes, um grupo de cidades. Por isso o Novo Marco é tão feliz em fazer os blocos regionais, né? Belo Horizonte também vai fazer parte de um bloco regional. Talvez exista um bloco regional da metropolitana, ou seja, Belo Horizonte e outras pequenas cidades. Então, a gente tem que agir localmente, mas pensar globalmente, né? Principalmente em relação ao saneamento. Mandar um abraço aqui para o Lucas Brandão, que fez um comentário aqui, rei das lives. E, bem, ainda sobre isso, Laguna, você falou sobre proteção das nascentes. Hoje na Copasa tem um projeto muito legal, né, que é o Pró-Mananciais. Então, uma parte da tarifa ela é exatamente para proteção dessas mananciais, né, para projetos que vão proteger as nascentes, esses mananciais todos. Uma questão que eu acho muito interessante, que existe hoje, não existe hoje na Copasa, mas que é algo que eu vejo com muito bons olhos, é a questão... A Carol Abreu aqui, amiga minha, Claré, ela entrou para fazer confusão. Essa pergunta, responde ela aí, Claré. Não, nosso candidato a prefeito, acho que ainda não pode falar, como é que é? Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato é o Rodrigo Paiva. É o Rodrigo Paiva. É o Rodrigo Paiva. Carol entrou para fazer confusão aqui, mas mandar um abraço para ela, Carol. Sempre nos atualizando aí, quem não segue, vale a pena seguir, viu? Eu já fiz uma live que foi interessantíssima com ela, também sobre comunicação à política e tal. E o Lucas Brandão ali, que é o nosso Rodrigo Hilbert Mineiro. Esse cara é fora do comum. Cozinha, pinta, faz carpintaria, faz de tudo esse homem. Canta, eu tenho um amigo que está na live aqui também, que é o Arthur, ele é mais ou menos isso. Minha mulher só faz almoço lá em casa para chamar o Arthur para consertar alguma coisa. Eu fico até com medo, eu falo, nossa senhora, lá vem, quem vai arrumar aqui em casa mesmo? Ela fala, não, chama o Arthur para ir lá em casa, lá, aí ela fala, Arthur, você tem que arrumar isso, aquilo, outro, e o cara é tipo...
Até O bom eu Rodrigo. cobrar do Lucas aqui, o Rodrigo Hilbert me convidar para um novo jantar na casa dele com a Carol lá, que fui uma vez, estou sonhando até hoje em voltar. Agora esse trem de coronavírus atrapalhou, mas assim que passar eu vou bater na porta lá. Bem, mas então, esse negócio de serviços ambientais eu acho muito positivo também, que é quando você remunera um produtor rural, por exemplo, onde a nascente está dentro da sua propriedade, né, para que ele mesmo faça aquela proteção ambiental. Então, o serviço ambiental é uma coisa bem liberal, né, o pagamento de serviços ambientais, e que eu vejo com muitos bons olhos. A Carol aí, ó, já estão os dois Os dois convidados. convidados. Nós Ô, vamos lá. Carol, eu não Deixa quero ir acabar o junto com ele, programa. não. Eu Vamos não lá. quero ir junto com ele, não, porque ele tá bochechudo ali, ó. Eu tô gordinho, mas eu tô achando que não vai sobrar para mim. É. Eu como muito. Não, mas aqui é a quarentena. A quarentena me deixou dentro de casa e eu descontrolei. E tem que Eu parecer o engordei Leonardo, demais. né? Eu engordei demais, tem muitos anos, mas agora eu falo que é quarentena também. Aham. É igual eu brinco com a minha esposa. Quando eu comecei a namorar ela, eu tinha 50 quilos. Eu tenho com 70. Cada ano eu engordo Uai, que 2 beleza, por bom dia. demais. Isso aí. Tá legal. Mas, o Clare, continuando nessa linha nossa de raciocínio das cidades, e aí você pega, por exemplo, a gente pega Belo Horizonte, que tem um índice muito alto, muito bom, aí quase a universalização, pode-se dizer, e aí eu pego aqui do lado, Ribeirão das Neves, que os índices não são ruins a nível Brasil, mas a nível Minas Gerais os índices são ruins. Como comparar uma cidade, sendo que a Copasa é a mesma prestadora, ou seja, isso é gestão da prefeitura? É uma pergunta minha. E a outra pergunta que eu tento elaborar nessa linha é o seguinte: esses contratos que já existem hoje, porque igual lá no Rio de Janeiro, o contrato da prefeitura de lá é de 100 anos. Como é que serão renovados isso? Esse tempo de espera vai ficar esse tempo todo mesmo? Eu não entendi muito bem como serão os contratos que já estavam vigentes. Como que vai operar para frente? Aí se tiver como você dar uma Ah, palhinha sobre isso para nós. bem, sobre Ribeirão das Neves, e eu conheço bem, uma vez fui procurador-geral lá do Legislativo, a gente tem que ter em mente o seguinte: é a mesma operadora, a mesma concessionária, que é a Copasa, mas são contratos totalmente diferentes, né? Hoje, cada município tem um contrato, né? Então, um contrato de Belo Horizonte foi feito numa condição, o de Ribeirão das Neves foi feito em outra condição, certamente existe uma pressão de fiscalização em Belo Horizonte e outra em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, eu vejo, a gente até teve uma fiscalização no ano passado lá, bem ampla, e um grande problema que eu percebi lá foi o excesso de gato, né, de ligação clandestina de água. Isso atrapalha muito, mas atrapalha muito mesmo. Porque quando você está tirando água, o que você está fazendo? Você está diminuindo, né, recursos para investimento. Você está roubando água, né? Então, como é que ele vai Uhum. investir? Como é que ele vai investir se ele não tem, teoricamente, não tem o usuário ali? Ó, por exemplo, vai chegar no bairro A, eu quero investir no bairro A. Como investir no bairro A se no meu sistema parece que não tem ninguém lá? E lá está tendo. Então, nós recebemos uma série de reclamações recentemente, dizendo assim, porque está faltando água aqui. Claro, a água para ir para 1.000 pessoas tem 10.000, né, num determinado bairro. Então, assim, vai faltar água, porque a bomba, a estrutura não é para aquela quantidade de gente. Então, lá tem, não estou falando que esse é o problema de Ribeirão das Neves, mas esse é um problema sério que a gente tem lá, né? Mas, além disso, claro, tem falta de investimento que, ao longo dos anos, né, talvez pelo tipo de contrato, talvez pelos gestores que lá estiveram, a forma como trataram e cobraram essas questões, né? Então, essa é uma resposta para a questão de Ribeirão das Neves. E sobre os contratos em vigência, né, você fala em 100 anos, Isso. o que acontece? Os contratos hoje vigentes, existe uma coisa que chama segurança jurídica, né? Então, eles vão ter que ser cumpridos. Uhum. Mas eles vão ter que provar que eles conseguem chegar na universalização até 2033. Eles vão ter que apresentar isso. Se eles não provarem isso, eles vão perder o contrato. Então, existe uma previsão no novo marco. O novo marco é novo, né? Todos nós estamos aprendendo juntos como que vai ser a operacionalização dele, mas, de imediato, a leitura que existe os contratos atuais vão ter que mostrar que conseguem chegar em 2033 universalizados, senão eles perdem. Entendi. Você falando da universalização de 2033, né, que a O ideia José Nunes está falando que está sem som aí, gente. Vocês estão ouvindo aí? Quem tiver puder mandar uma mãozinha, alguma coisa aí?
É interessante, claro, é que hoje o Instagram, algumas lives estavam sem som. Não sei se é É problema do mesmo? Instagram. É, Ah, eu vi mais cedo, porque eu voltou, sempre vou voltou, testando. Ah lá, voltou. voltou. Ele ficou sem som em alguns momentos. Pelo menos em outras lives. Grande Esse Lucas clareio é uma Brandão, máquina. obrigado, obrigado. Depois eu vou ter que pagar. Eu paguei para ele entrar e ficar fazendo comentário ali. É, tá certo. Ah, está ok. Mas aqui, a gente caminhando para a universalização do saneamento, né, que o novo marco fala até 2023, 99% de captação e 90% de coleta de esgoto. E o que eu penso é o seguinte, a gente, primeiro, essa meta com o novo marco, ela será possível? É uma pergunta que eu faço. E ó, o Wagner do Novo também está sempre aí com a gente. Mandar um abraço para ele, que está falando que está com som. Então, eu penso o seguinte: essa meta, ela é possível. E qual o benefício dessa universalização em termos econômicos, em termos de saúde, em termos de prosperidade da cidade? Porque imagina que a base da nossa pirâmide está chegando para todos, que eu penso que é o saneamento básico com alimentação. Então, se a gente consegue atingir essa pirâmide aqui, a parte de baixo, né, da pirâmide para cima, a ideia é crescer. Vocês têm estudo de quantitativo disso? E como que pode alcançar? E o que isso representa de prosperidade para a cidade? Bem, eu acredito que até 2033 a gente chegue à universalização. Existem locais que vai ser até 2040, isso está até previsto no novo marco, porque tem lugar que está muito atrasado, mas ele vai ter que provar. Para não chegar em 2033, ele vai ter que provar. Ó, não tem como, tecnicamente, com dinheiro nenhum, chegar em 2033, daqui 13 anos, universalizado. Mas a grande maioria vai ser 2033. O que acontece? Nós estamos falando de 700 bilhões de reais em 13 anos. É muito dinheiro, né? São 700 bilhões, para você ter noção, Laguna, hoje, o poder público está praticamente com saneamento básico nas mãos. 93% do saneamento é público, 7% privado. A gente investe hoje por ano cerca de 9 a 10 bilhões de reais. 9 a 10 bilhões de saneamento. E a gente precisa de 23. Então, assim, com o público não vai chegar lá, com o privado vai, porque aí eles vão colocar dinheiro, que tem que ter lucro, a empresa, né, vai querer resultado, e o novo marco traz algumas travas para ele. Então, eu acredito que chegue sim até 2033. E sobre questão de desenvolvimento que você fala. Primeiro, cada R$ 1 investido em saneamento são R$ 4 economizados em saúde. Isso já está mais do que concretizado até pela OMS. E cada R$ 1 investido em saneamento, você tem R$ 2,50 de investimentos paralelos, né? Por exemplo, a marmita da dona que vai servir lá para o pedreiro que está fazendo a obra, um software, advogado. Então, assim, então, se você tem 700 bilhões, considere 2,5 vezes, né? Quase 3 trilhões, 2 a 3 trilhões de serviços acumulados. Então, eu acho que nesse momento pós-pandemia, nós temos aí uma oportunidade muito grande com o saneamento de gerar emprego. Nós estamos falando em 1 milhão de empregos. Gerar emprego, aquecer a economia e ainda por cima economizar em saúde. Muito legal essa colocação, porque quando a gente fala de saneamento, né, tá debaixo da terra, isso não dá voto, né? E, de fato, a gente vê que os países que atingiram mais rápido essa universalização, eles conseguiram uma qualidade de vida enorme e diretamente relacionada à expectativa de vida, É né? E verdade. se eu vivo mais, eu produzo mais também, né? E As mesmo eu pessoas, aposentando, eu estou a gente, consumindo turismo, etc. isso, e a gente está falando agora muito de Covid, né? Me parece que já são quase 90 mil mortos, né, no Brasil por Covid, quase 90 mil. Então a gente tem a referência que 90 mil é um número absurdo, é um número de epidemia, pandemia e tal. Todo ano nós perdemos de 10 a 15 mil pessoas por doenças associadas ao saneamento básico. Então pensa bem, todo ano. Nossa, Nos últimos 10 anos nós perdemos mais de 100 mil pessoas, 100 mil por doenças de saneamento. É muita gente, é só fazer comparação com o Covid para entender, né? O Covid é uma pandemia que pôs todo mundo em casa, pôs o governo no meio, pôs dinheiro, pôs cédula sendo imprimida no mundo todo, e nós já perdemos 80, 90 mil. Não estou menosprezando o Covid, não, estou mostrando a referência de número. E a doença de saneamento básico, todo ano é 10, 15 mil e a vida continua. Então, para você ver como é que a gente pode melhorar muito a vida, a qualidade de vida e desenvolvimento econômico. O Lucas mandou aqui, claro, é a obrigação da prefeitura prover saneamento para bairros que não possuem casas legalizadas. Isso seria, Lucas, isso aí seria a
a gente falou agora aqui me falhou agora o nome aqui, Laguna, regularização fundiária. Regularização fundiária. Regulação fundiária. Só que a prefeitura não tem esse dinheiro, né? O poder público não tem esse dinheiro. É caro. O que eu vi de legal que está sendo feito ali em Nova Lima, tem um projeto em Nova Lima que assim, é como se uma empresa, um banco, financiasse essas operações para a escritura e cada pessoa pagasse R$10 por mês. R$10 por mês. E aí, depois ela vai pagando para o banco. Só que o banco dá o montante total para fazer a regularização. É um projeto que tem funcionado muito bem ali em Nova Lima, sabe? Tem o Rodrigo lá de São Paulo, do Novo, que até está à frente desse projeto. O André Bolini, que é pré-candidato a vereador lá em São Paulo, também fala muito desse projeto. Um projeto bem legal, viu, Lucas? Que funciona. Porque se for depender de prefeitura, não dá não. Quebra a prefeitura. Não dá não. A regularização fundiária ela é importante. Eu acho que ela tem que ser feita rapidamente, de uma forma, inclusive nos aglomerados, de uma forma de revitalizar a história toda ali. E se ela não for feita, nós vamos cair nesse entrave que o Lucas colocou. Eu vou pôr água num algo que não está regulamentado, e aí? Então, inclusive, muita gente não sabe, mas existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com a Copasa, de forma que ela não pode prestar serviço de abastecimento de água e esgoto em locais que foram, enfim, tomados, né? Não são totalmente sem regularização, né? Pessoal que invadiu terras invadidas, enfim. Então nem pode. O Lucas mandou aqui: meio ambiente, saúde e educação ambiental, quanto considerados em gestão pública integrada, gera bons resultados à população e de modo preventivo. Às vezes a gente vem com esse assunto, ambientalista, ecochato. A última coisa que eu sou ambientalista, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que é preservar, não? O que é conservar o meio ambiente, né? É você manter a sustentabilidade daquilo ali para que você possa sempre utilizar, né? Não é para você ficar cercando aquilo ali e falar, não pode mexer, não. Você tem que ter uma forma sustentável de explorar a questão. Uma coisa que não é nada sustentável é pegar esgoto e jogar no mar, né? No mar não, no rio. Lembrando que a água é um produto não renovável, né? Aquela água que, inclusive, você utiliza, depois você não pode utilizá-la de novo, né? Então não é renovável. Mandar um abraço pro Bernardo aqui, meu cunhado. Valeu, Bernardo. Bernardo agora abandonou a Pampulha, morador lá de Nova Lima, tá na vida boa, lareira, vinho todo dia. Bom saber que tá vivo. Vinho todo dia é bom mesmo. Quando você falou dessa parte de sustentabilidade, a reciclagem desse resíduo, ela também, eu acredito, ser assim, bastante viável a gente devolver a água para o meio ambiente. E como vai ser tratado isso? Porque uma coisa é a gente coletar. E esse tratamento, ele está dentro dos 90%? Ou é só a coleta você tá falando igual de ela é lixo? Feita hoje? Você está falando de lixo? Você está falando de Não, lixo? estou falando da água, do tratamento da água, do esgoto. Então eu não entendi, eu achei que era o lixo que você estava perguntando. Não. Então deixa eu refazer a pergunta aqui, porque quando você comentou, por exemplo, eu estou coletando o esgoto. Uma coisa é eu coletar e dar um fim a ele. A outra coisa é eu coletar e tratá-lo. Os 90% para 2033 é coletar e tratar? Seria 90% coletado e 100% tratado, ou seja, 100% do que é coletado ser tratado. Dos 90. Muito legal. Não adianta só coletar. Quando você coleta, você está tirando de pé da população aquele vetor de doença, mas você está jogando num rio longe, que não vai transferir doença para ninguém ali ao redor, né? Não é esgoto céu aberto, mas ele voltou para o rio, né? Então, assim, está contaminando aquela água ali. Ele já tem sua vantagem. Coletar é melhor do que não coletar. É melhor você tirar da casa das pessoas e jogar longe do que deixar ali. Mas tem que tratar com certeza. E aí a gente entra de novo naquela questão do não existe almoço grátis. As pessoas ficam bravas de pagar pelo tratamento de esgoto. Recorrentemente, cidades que tinham só tratamento de água e coleta e passam a ter tratamento de esgoto, se indignam, mandam ofícios para deputados e para a SAI, falando: eu acho absurdo, a minha conta dobrou. Não é que dobrou, você agora tem tratamento de esgoto. Então você diz, não quero. É desse jeito, as pessoas têm que começar a conscientizar. Clarinho, nós estamos aproximando do final da live, tá assim, muito boa, é um papo muito esclarecedor. Você não tem noção, assim, o tanto que eu estou ganhando como Laguna, e acredito que o pessoal que está assistindo também, está aprendendo. Muito bom. E uma pergunta agora minha, mais focada também em Belo Horizonte, que a gente viu as chuvas aí, de fim de ano, né?
de fim de ano não, de início de ano, do verão, né, de janeiro, e destruiu a cidade. E, bom, vamos ter um novo marco, esse novo marco abre possibilidades. Como é que você vê a parte de novos empreendimentos dentro do saneamento? Empreendimentos como um monitoramento dos mananciais, fazendo informação para a população, a automatização da captação de água sincronizada, por exemplo, se no meu código de posturas eu tenho os prédios captando água, por que eu não posso automatizar de tal forma, ó, vai vir uma chuva forte, prédios tais liberam a água para quando essa chuva chegar, os bolsões ali estarem vazios para captar novamente. Até mesmo que a barragem Santa Lúcia estava cheia no dia que choveu e a água desceu com mais força ainda. Então, tem muita startup nesse setor, muita gente nova chegando para esse tipo de monitoramento, inclusive para hidrômetros automatizados, o cara passar ali com o palme, já pegar o que consumiu e bilhetar. O que você diria para esses empreendedores? Até o João aí, ele tem startup também, nessa área de tecnologia. A minha empresa é uma área de monitoramento, esse tipo de serviços interessam para nós, porque eu trato, é o que a gente sempre fez, né, há 20 anos, que é a parte de monitoramento. O que você diria para esse pessoal que está querendo entrar no mercado? Você acha o seguinte, fala de Laguna, pode ir, porque vai ter possibilidade, vai ter demanda, essas demandas serão criadas, visto que vai ser fácil você tratar com o setor privado agora. Como é que você diria aí para nós? Com certeza, você está falando aí de drenagem pluvial, que é talvez no saneamento, se você parar para pensar, é água, esgoto, lixo e drenagem. Drenagem é o grande problema do saneamento básico de Belo Horizonte, haja vistas enchentes, né? E quando você fala em monitoramento, acompanhamento, aí você mete no meio software, mas a gente está falando de uma cidade inteligente, que eu acho que é uma tendência sem volta, né? O formato Smart Cities, né? Cidades inteligentes. Sim. E drenagem tem tudo a ver com Smart Cities. Antes do novo marco, eu não via muita possibilidade disso, porque a gente dependeria do poder público, inclusive de licitações, né? Aquela coisa toda que a gente sabe como funciona. Agora não. Agora é possível você fazer. Facilita parceria público-privada, facilita a concessão. Hoje, se quiser, o município pode conceder a parte de drenagem pluvial. Imagine você conceder para uma empresa a drenagem pluvial e ela faz isso tudo, todas essas ferramentas que você está falando seriam feitas. Óbvio que não existe almoço grátis, viria uma tarifa para todo Belo Horizontino. Poderia vir na guia de IPTU, né, por exemplo, a tarifa de drenagem pluvial. Eu ficaria feliz em pagar R$10 por ano, se fosse. Né? Então, eu acho que a gente está abrindo espacinho para uma colocação bem interessante. Eu acho essa que colocação sua. Drenagem pluvial hoje é deixada de lado, gasta dinheiro público mesmo e tal. Por que não a gente conceder para a empresa? A empresa Laguna, por exemplo. A empresa Laguna não vai ter que ficar fazendo licitação, ela desenvolve, faz o sistema de Smart City e cobra lá a tarifa que vai vir. Não vai vir na guia do IPTU? Faz um convênio com a CEMIG, vem no da CEMIG, então, ou no da Copasa, drenagem pluvial, porque aí a gente vai ficar tranquilo. Eu estou pagando essa taxa, mas eu sei que eu não vou ter enchente, eu sei que eu vou ver aqui no meu palmo onde está isso, está aquilo. Então, eu vejo com muito bons olhos para os empreendedores esse novo marco no que diz respeito a serviços e investimentos nas áreas de água, esgoto, lixo e drenagem. Claré, isso aí para quem está escutando a gente, não é nada impossível não, nós já temos tecnologia para isso. Né? Eu fiz um trabalho junto com da Prodabel e eu conheci uma empresa lá de um senhor, era a empresa de um dono, tinha um cara só ali, ele desenvolveu um sistema de monitoramento, de micro monitoramento de chuva. Então ele sabe, ali no bairro Belvedere, se vai chover e a umidade lá que está lá, e se no Carlos Prates está chovendo ou não. Essa micromobilidade sincronizada com tudo, sincronizada com semáforo, sincronizada com o sistema de captação da água, sincronizada com o sistema de drenagem da água, hoje é uma tecnologia factível, simples, nós temos equipamento para isso. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, era algo do James Bond, hoje não é. Hoje é quase plug and play, você entendeu? Hoje ficou muito fácil essa operação. Só que a gente nunca aproxima do setor público, porque toda vez que você vai lá, aí entra aquela burocracia enorme de trabalho, que no final você vai desenvolver, vai perder tempo e é capaz de licitar para alguém que não vai entregar. O pior de tudo, é capaz de licitar para alguém que não vai entregar. Então, isso afasta, principalmente quem tem startup, que é aquele cara que está começando com uma ideia, que deslumbra de uma demanda talvez pessoal que ele viu e quer expandir. Isso é mundo afora, né? Então é bem legal. Mandar um abraço para a Mila aqui, viu, Laguna?
A Mila é diretora-geral da agência metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? Você deve conhecer a agência, e tem feito aí um trabalho sensacional, histórico à frente da agência. Então, para mim é uma honra muito grande tê-la aqui participando da nossa live, viu? Uma pessoa bacana para você convidar para fazer uma live, porque tem tudo a ver com Belo Horizonte, né? Não, bem legal. Até o Lucas aí, ele comentou de novo, dizendo se essas empresas teriam responsabilidade jurídica. Tem, existe um contrato, né? Então tem que Ela ver ali teria o que ter grau da seguro, né? Teria que responsabilidade ter até dela. seguro, né? Teria até que ter seguro, Sim, né? Essa concessão poderia exigir um seguro, né? Com certeza, Lucas. Eu entendo que o também. nosso caminho, Lucas, eu entendo que a gente tem que copiar o que dá certo. Estados Unidos da América deu certo. Lá é o país dos seguros, né? O seguro é a melhor coisa que existe. Porque aí você vai fazer um seguro, vamos dizer que no processo de concessão exige esse seguro para essas empresas. A empresa faz seguro, quem que vai fiscalizar a empresa? A seguradora, que não quer perder dinheiro. Então, inclusive, houve esse projeto de lei que não passou aqui em BH, salvo engano do Matheus Simões mesmo, que é um Matheus vereador, Simões, né? não Que era passou. o Performance Bond. Melhor Performance coisa que Bond. tem, melhor coisa que tem. Ah, vai aumentar 2, 3, 4, 5% o custo, mas é respeito ao dinheiro público, né? Então, é só a gente E, aí, tratar com relação ao seguro. e a seguradora audita, né? É o melhor dos Isso aí. mundos. Ô Clareto, estamos chegando aqui no final, faltam 2 minutos. Gostaria que você fizesse aí as considerações finais. E Não, vou te então, agradecer mais uma vez aí a live. Obrigado. Bom, acho que a turma curtiu. Foi um papo bem técnico. Eu, pelo menos, aprendi mais ainda sobre a obrigado. cidade, como pode funcionar a parte de saneamento. Não, só agradecer, então, pelo curto espaço de tempo. Graças a Deus rendeu bem. Estamos sempre à disposição. E a Arsai está lá de portas abertas para todo mundo. Quem quiser conhecer, entra lá no arsai.mg.gov.br. Bom demais. Clareiro, muito obrigado mais uma vez. Dizer pro pessoal aí que está curtindo Laguna para acompanhar a gente nas redes sociais e deixar aí um comentário, quem que vocês queiram que eu traga, que eu convide, e para a gente poder estar batendo papo sempre bom, como foi o dessa noite. Obrigado, Clareiro. Valeu, um Fique com abraço. Deus aí, até mais. Valeu, gente.